Olá, boa noite, meus amigos, companheiros, seguidores do canal Evangelho e Vida. É com muita satisfação que vamos dar continuidade na noite de hoje de mais uma meditação e reflexão dos Evangelhos de Jesus. Vamos rogar nesse instante ao nosso Mestre querido, que nos abençoe a todos neste momento, abençoando todos os lares aqui representados. Que a paz do amoroso e divino Mestre, de nossa Mãe Maria Santíssima, esteja presente aí dentro dos vossos lares, dentro dos vossos corações. Que assim seja. Hoje vamos dar continuidade a mais um momento do nosso pequeno espaço de reflexão meditativa sobre Meditando com Jesus. Na noite de hoje vamos meditar com Jesus sobre a passagem, ou seja, o episódio de cura da mulher hemorroísa. Este é um dos grandes episódios de aproximadamente 37 curas realizadas por Jesus. Esta se destaca pela singularidade de sua expressão e pela riqueza de detalhes. Nós vamos fazer aqui, meus amigos, vocês vão nos permitir a leitura dos evangelhos, porque é necessário para que a gente possa se situar no contexto histórico e religioso da época de Jesus. Momento em que Jesus veio à Terra, e que sociedade, que civilização, que povo ele encontrou, e quais as dores, os sofrimentos que Jesus conseguiu amenizar. Não foram só as curas espirituais. Vamos ficar bem atentos, porque esta não é uma proposta de um Cristo. Nós já sabemos qual é a missão do Cristo aqui na Terra. Não vamos repetir. Hoje ainda não é? Mas vamos lá para a gente ver que nós ainda temos algumas coisinhas para que a gente possa se deter e comentar. Então veja bem, no Evangelho de Marcos, nós hoje vamos ficar com o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos ele está mais detalhado. Então ele diz assim, no capítulo 5, versículo 25, e uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, veja bem, um fluxo de sangue há 12 anos, que muito havia padecido sob os cuidados de muitos médicos, olha aqui, de muitos médicos. Então ela tinha posses, ela ia em muitos médicos, então na época não faltava médico, não faltava médico, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, mas tornando-se ainda pior. Aqui Marcos diz que o estado desta mulher, à medida que ela ia para os médicos, ele se tornava pior. É o que ele coloca aqui. No versículo 27, depois de ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, por trás tocou sua veste, apenas tocou sua veste, pois dizia, se tocar apenas na sua veste, serei salva. Imediatamente secou-se a fonte do seu sangue e soube em seu corpo que estava curada do flagelo. Quer dizer, sentiu no corpo que havia estancado a sangria, desatada que estava correndo. Jesus, imediatamente reconhecendo que havia saído poder de si mesmo, voltando-se em meio à turba, dizia, quem tocou nas minhas vestes? Diziam-lhe os seus discípulos, vês que a turba está te comprimindo e dizes quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver a que fizera isso. A mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que lhe havia acontecido, veio
posternou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele, porém, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Prestemos bem atenção, não foi a tua fé que te curou. Aqui no Evangelho de Marcos. A tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Evangelho de Marcos. Ora, meus amigos, esta é uma das passagens bastante significativas, sobretudo naquilo que concerne aquela que busca o amparo, que busca o auxílio do Mestre através da sua cura física. Olha, mas para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho de reflexão, nós precisamos saber quem é essa mulher. Olha, em muitos evangelhos, sobretudo nos evangelhos sinóticos, não dizem o nome desta mulher, mas nos evangelhos apócrifos e outras notícias históricas, nós temos notícias de que o seu nome era Berenice. Berenice ou Verônica, numa forma latinizada, que seria Vera Icona, o que significa portadora da vitória ou imagem verdadeira. Isto nos evangelhos apócrifos. Aí está estas notícias, nós vamos encontrar em Atos de Pilatos, no capítulo 7. Ora, de onde vinha Berenice, a chamada Verônica? Ora, Berenice era natural, originária de Cesareia de Filipe. Observe que ela vivia naquele seu reduto, na companhia de parentes e familiares, e ela era considerada como impura. Nós vamos ver aqui por que impura. Ora, essa mulher não podia tocar em ninguém, em nada, e ninguém tocar nela. Então era mulher que vivia totalmente excluída. Imagine o sofrimento desta criatura. Isolada do mundo, isolada das pessoas, sem direito a viver uma vida de qualidade ou uma vida social, que todos nós temos o direito de vivenciar. Então veja bem, ela sofria de um processo hemorrágico durante 8 anos. Mas nós vamos ver aqui, nós vamos passar aqui para vocês, para que a gente possa avaliar os costumes judaicos da época. Então, nós vamos ver que está escrito lá em, deixe-me ver, em Levítico 15, versículo 19 e 22. Vamos analisar um pouco, porque se nós não situarmos historicamente, nós não vamos entender o cerne da questão. Nós não vamos entender o processo da cura, ou seja, da cura física e da cura espiritual. Então, lá em Levítico, no capítulo 15, está escrito: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até tarde. Aí ele fala mais tudo sobre o que ela se deitava, isso está em Levítico. Mais adiante nós vamos ver. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora de sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ou seja, o período menstrual, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias de sua menstruação. Nós vamos encontrar em Levítico 15, versículo 25. Ora, impura quando estavam menstruadas as mulheres. Então, para que elas fizessem um trabalho de purificação, elas tinham que fazer um ritual. Toda mulher, após a sua menstruação, um ritual chamado de purificação. Aí elas poderiam transitar normalmente. Mas no caso de Berenice, a questão era outra. A menstruação ou fluxo hemorrágico, que justamente era originário das hemorroidas, né, o processo de hemorroidas, ela estava sofrendo já há 12 anos.
acontece que Berenice ficou viúva. Berenice gastou todos os seus finanças, todos os seus recursos materiais, dedicando a esse trabalho de cura. Está lá nos evangelhos. Ela foi a todos os médicos. E há um momento em que Marcos diz, e quanto mais ela ia ao médico, mais piorava. A situação piorava. Então, havia aí uma origem diferente, algo que a medicina material não estava conseguindo averiguar, verificar ou comprovar, para que desse a Berenice o mínimo possível de dignidade no meio que ele vive. A mulher, ela não podia ser vista, ela se escondia. Então, veja bem, mas aí Berenice, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, olha, Berenice sai, observe, de Felipe de Cesareia, lá em cima, e vem para cá para baixo, para Cafarnaum, onde Jesus estava, lá no mar da Galileia, onde ele se encontrava. Então, Jesus já estava ali curando. Ele havia, quando ele foi para Cafarnaum, ele já havia curado o chamado obsidiado Gerazena, de Gerasa, como algumas traduções colocam. Foi um momento também, este é um processo de cura bastante interessante, em que ele fala com os desencarnados e com a legião de espíritos que acompanhavam aquele homem, aquele jovem rapaz. Veja bem, veja como não foi intenso esse momento, né? E que eles estavam fazendo um condomínio espiritual com este pobre rapaz. Então, este rapaz vivia em condomínio espiritual com esses espíritos que estavam ali os subjugando. Jesus, depois de ter realizado essa cura, esse trabalho maravilhoso de restituir esse jovem ao seu meio ambiente em sã consciência, pelo menos é o que se sabe, né? É o que a gente pode daí depreender. Jesus vai agora dirigindo naqueles becos, naquelas ruas estreitas. E aí Berenice vai para lá ao encontro de Jesus. E Berenice diz, o que fazer? Se eu tocar nele, ele vai ficar impuro. Se ele tocar em mim, também ele está impuro, porque a não obediência dessa lei era caso de morte. Estava lá, eu estava lendo ontem, revendo, era caso de morte mesmo. Era para obedecer ou morrer. Então, vocês observem que contexto histórico, cultural e religioso Jesus encontra no momento em que ele chega à Terra para anunciar o reino dos céus. A estes homens incultos, grosseiros, rudes, como até ainda hoje nós ainda o somos. Não vamos dizer que era antigamente só. Então Berenice agora se encontra diante de um grande dilema. O que fazer? Ela não pode tocar Jesus. Então, esta fé que Berenice demonstra é uma fé itinerante, é uma fé operante, porque ela passa agora a estabelecer e a criar estratégias. Nós já vimos aqui que a fé, o que é que Jesus quer de nós? Que a gente tenha o quê? Atitudes. Então a atitude de Berenice foi refletir e criar uma estratégia a fim de que ela pudesse tocar pelo menos na orla de suas vestes, não tocar nele. Isso ela fazia de forma que ela vinha por detrás e vinha de forma silenciosa, às vezes escondida no meio da multidão, se arrastando porque ela estava com fluxo de sangue e devia ser muito mal vista e quem sabe até impedida. Então nós estamos aqui, prestemos bem atenção, diante de uma fé dinâmica, estratégica. Apesar de todos os sofrimentos desta mulher, ela não parou aí. Ela viu uma possibilidade de se melhorar. Então veja bem, mas o que é que significa quando ela tocou nas vestes de Jesus? Jesus virou-se para a multidão e disse: quem me tocou?
Quem me tocou? Pedro, que era um dos mais neurastênicos, vamos ser caridosos com Pedro, né? E Pedro tocava de qualquer forma. Ele não tinha o cuidado, a delicadeza no falar. Ora, Senhor. Então, ora, mestre, né? Como é que nós vamos saber quem te tocou no meio da multidão dessa, como dissesse? Todos estão te tocando? Jesus disse, não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu uma virtude. Vamos agora entender o que é que significa tocar as vestes de um hebreu. O que é que significa? Então vamos ver. Está lá no livro que é como se fosse escrito por Moisés. Alguns dizem que não, mas pelo menos que foi Moisés que escreveu em Números 15, versículo 38 a 39. Diz lá, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul, e as franjas vos serão, para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Ora, não tinha nada escrito ainda naquela época. As franjas era o lembrete, né, que todo hebreu tinha vestido em suas vestes, ou seja, nas fímbrias, ou seja, nas bordas, bordados de azul, para lembrar os mandamentos de Deus e para cumpri-los. Ora, essa mulher, ela foi e tocou. Observe aqui e raciocine comigo. Quando ela tocou, ela tinha a sã consciência do que estava fazendo. Tocando, ela dizia para si mesma, eu estou afastada das leis de Deus. Daí ela já se sentia há muito tempo impura, eu estou afastada. E com este tocar, ela daria cumprimento digamos, a atualizar os mandamentos da lei divina. Ela teria que, a partir dali, em sã consciência, olha, o despertar da consciência, a lei de Deus. E lá toca. Quando toca, veja bem, sai de Jesus, esse foco de luz, Jesus, esse curador divino. Ela imediatamente entra em sintonia com Jesus. Entra em sintonia com a energia curadora que estava irradiando naturalmente do Cristo. Observe que não foi uma direção, não foi uma imposição de mão, não foi um olhar, não foi utilizar de instrumentos como cuspe e terra, nada disso. Foi uma cura espontânea. Uma energia curadora que saiu espontânea. E por que isso ocorreu? Porque ela entrou na sintonia, ampliando o seu padrão de luz e aproximando-se da luz crística. E aqui a metáfora nós vamos ver que ela não estava só perdendo vida física, mas ela estava perdendo vida espiritual. Quando ela toca, ela sente e sabe que deve retomar os caminhos espirituais, que é a lei divina. Observem, meus amigos, que beleza, que momento de consciência. No momento em que eu tomo consciência, eu digo para mim, esta dor eu não quero mais para mim. Eu sou filho de Deus e em sintonia com a lei divina eu me liberto. Observe que ele diz assim, estás curado não, estás em liberdade. A libertação desta mulher era uma libertação do jugo que ela vinha se submetendo ao se distanciar da lei.
A doença é isso. A doença é isso. Porque a doença não foi criada por Deus. A doença, nós já dissemos aqui, não faz parte da lei divina. É preciso que a gente entenda. Também não vamos dizer que nós somos maus porque estamos doentes. Nós não somos doentes. Nós ficamos temporariamente adoecidos no corpo e também na alma, quando nos distanciamos da lei de Deus. Olha que coisa bela, para que a gente possa entender esses milhões e milhões de células que carregam no corpo e que sustentam o nosso eu espiritual, Deus em nós, através das vidas sucessivas, para que a gente cuide da saúde da mente, do corpo e do espírito. Então, essa tomada de consciência, ela se coloca em posição receptiva. Olha aí, uma posição de receber. Isso aí é muito importante. Então, há uma sintonia perfeita entre o doador e a necessitada. Vamos repetir? Houve uma sintonia perfeita entre o doador e a necessitada. Um colapso de onda, né? Ela colapsou. Beleza, que beleza. Então, ela tocou o coração do Cristo. E Jesus percebeu isso. E nós vamos ver mais adiante que no coração de Jesus essa mulher permaneceu inesquecível. E vamos ver que gesto mais foi acrescentado a esse simples toque. Então, essa emissão fluídica, nós já colocamos aqui, essa emissão fluídica, ela se deu, nós colocamos aqui, de uma forma muito espontânea e natural. Alguém me tocou porque saiu de mim uma virtude. Então, o que é que nós podemos concluir aí? Que toda vez que nós cumprimos a lei de Deus, nós recebemos virtudes. O amor, a bondade, a solidariedade, a paciência, a tolerância, a misericórdia. Olha quanta virtude nós podemos receber em sintonia com essa lei divina, essa lei de Deus. Então eu acho que isso aqui está muito claro, nós não podemos nem contestar. Aí Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Filha, fazendo parte desta família universal, desta família cristã, desta família que tem Deus como Pai de toda a humanidade, como assim Ele veio nos ensinar. Filha, a tua fé te salvou. Salvou do jugo, do distanciamento da lei em que ela se encontrava. Salvou porque ela não estava no caminho, ela estava perdida. Ela não sabia qual era o caminho de retorno, qual é o caminho que leva ao Pai, como diz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que palavras de vida eterna. Então, para a gente concluir, vamos aqui fazer alguns lembretes, que esta fé dinâmica, que foi aqui professada por Berenice, esta fé é a fé que nos diferencia e que nos distingue da multidão. A multidão dos sofrimentos, a multidão dos curiosos que estavam ali, a multidão dos suspeitos, dos olhos maldosos, das bocas falazes, a multidão dos inconsequentes, a multidão dos perversos. Então, é esta fé dinâmica, a multidão dos incrédulos. E é esta fé dinâmica que vem nos ensinar que nunca devemos desistir dos milagres que desejamos alcançar. Sejam eles simples projetos de vida,
Não desista, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus ideais, não desista desta felicidade que você quer ver e ter e sentir. Persevere, persevere. Mas para isso, nós não podemos permitir que os obstáculos nos impeçam de chegar até Jesus. Muitos são os obstáculos. Muitos são os obstáculos. Obstáculos de distância, obstáculos materiais, obstáculos espirituais, de perseguições e tantos outros obstáculos. Obstáculos financeiros. Não vamos permitir. Não vamos permitir. Para que a nossa fé seja dinâmica. Outro item que nós precisamos colocar nessa nossa bagagem dessa viagem. Não temer a oposição. Não tenha medo. Não tenha medo dos que dizem não vá, não acredite, desista. Você é tolo, você está sendo crédulo demais. Faça as suas experimentações e tire as suas próprias conclusões. Experiencie lá no íntimo de si mesmo, mas faça alguma coisa por você. E não ouça palpites nem palpiteiros. Siga o seu rastro interior. Isto é muito importante nessa nossa caminhada evolutiva. E outro ponto que nós precisamos aqui referendar na noite de hoje. Sempre criar estratégias. Ora, isso aí é muito importante. Viver é um ato de estratégia. Viver é um ato de fé. Viver é um ato de fé. E para que a nossa fé seja dinâmica, nós temos que ser estrategistas. Então pense, não, por aqui não está dando certo, eu vou experimentar por cá. Né? Este meu modo de operar não deu certo. Eu vou pensar numa forma diferente. Mas sempre que a resposta venha de dentro, ouviram? Eu vou pensar, eu vou escolher e não colocar expectativas fora de nós. Porque os outros e a multidão que nos rodeia também trazem as suas próprias expectativas. Vamos trabalhar nesse nosso campo da racionalidade, da operacionalização e da concretude e nos basear em fatos, mas sempre fazendo algo, sempre tomando atitudes. Então, meus amigos, nós podemos perceber que de todos esses ensinamentos do Mestre, muitos vão até Jesus, mas poucos conseguem tocar Jesus e extrair dele uma virtude, como foi o caso de Berenice. Poucos conseguem tocar Jesus. Ora, meus amigos, vamos treinar, vamos exercitar essa fé dinâmica para que um dia, em algum momento, de forma espontânea, toquemos o coração do Mestre. E que na noite de hoje, Jesus também possa tocar o nosso coração. Então, nós aprendemos e nós temos, através também das notícias de Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, quando ela fala sobre a mulher hemorroísa, ela diz que Berenice, porque ela também adota este nome, Berenice, que foi chamada na Vulgata Latina de Verônica, ela vendo, acompanhou Jesus, ela abandonou a família depois dessa cura, porque ela era odiada, está lá escrito, registrado. Ela era odiada pelos familiares. Meu Deus, que exclusão dolorosa. E como não amar um Cristo que acolhe? Como não amar um Cristo que perdoa e aceita? Como não amar um Cristo que liberta, um Cristo que cura corpos e almas?
Meu Deus, não existe outros caminhos que a razão nos indica, senão este. E lá Berenice foi, porque estava próxima à crucificação. E quando Jesus estava crucificado, sendo açoitado, teve um momento que ele parou, ia caindo, com o rosto ensanguentado, suado, e ela tirou de um lenço era uma toalha branca, ela diz lá nos textos que a toalha era branca, e ela colocou e enxugou suavemente a face de Jesus. Quando ela tirou, Jesus olhou tão somente para ela, e ela tirou, retirou, estava lá, gravada a face de Jesus. Este é um histórico, é um processo histórico que vem sendo, inclusive, Torres Pastorino fala, que já tem sido relatado muitos milagres através desse chamado o sudário do Cristo, e que só consta realmente nos evangelhos apócrifos. Vão lá, vejam o Evangelho de Judas e vejam outros, quem quiser pesquisar. Mas o que ocorreu? Jesus olhou para ela e ela sentiu no fundo da alma: vai, filha, a tua fé te salvou. E lá no fundo dos seus olhos, olhando para Berenice, ele disse: eu me lembrarei de ti. Eu me lembrarei de ti. E como Berenice aos pés do Mestre, vamos suplicar ao Mestre Divino, nessa carícia essencial e amorosa, de gratidão pelos seus santos ensinamentos: Mestre, guarda-nos em teu coração. Guarda-nos, Senhor, e não te esqueças jamais de nós, a vossa humanidade tão sofrida. No momento em que irmãos, mais de 200.000 irmãos, porque são a nossa família espiritual, estão saindo da terra através de uma epidemia dolorosa. É neste momento que nós dissemos: Senhor, guarda todos eles na tua infinita misericórdia, no teu amorável coração. Vivas a Jesus, que assim seja. E agora, meus amigos, nós vamos convidá-los a realizar um exercício através de um trabalho de meditação guiada, que é uma meditação criativa, que foi um trabalhozinho que nós elaboramos, nós já fizemos e vamos repetir. Em alguns momentos eu vou criar outras, mas essa é muito bonita porque é um trabalho que nós vamos trabalhar as virtudes. Fiquem atentos, fique serenado, faça o seu exercício. Tente. Experimente, é muito bom trabalhar a imaginação, o silêncio interior e a meditação, a oração meditativa. Paz e bem em todos os lares. Obrigada a todos. Que assim seja, meus amigos. Muita paz. Sente-se confortavelmente. Mantenha a coluna ereta. Feche os olhos. Vamos agora fazer algumas respirações. Inspire, contando 4, retenha, contando 4, solte, contando 6, inspirar, reter, soltar, inspire novamente. Mantenha-se concentrado na sua respiração.
Sinta-se tranquilo, continue respirando naturalmente. Agora eu lhe convido a fazer um exercício de visualização criativa. Visualize uma luz cor-de-rosa dentro do seu coração. Esta luz vagarosamente se espalha por todo o seu corpo. Ela o inunda de energia amorosa. Sinta envolvendo por inteiro. Relaxe e entre em contato com este sentimento. Perceba agora esta energia como um sol cor-de-rosa que vai se expandindo aos poucos para fora de você. Um sol cor-de-rosa que se expande por todo o espaço físico onde você se encontra neste momento. Percorrendo os outros cômodos, harmonizando também todas as pessoas que partilham desse mesmo ambiente. Visualize o movimento dessa luz envolvendo tudo e todos. Agora, permita que o sol cor-de-rosa, essa energia amorosa, se expanda cada vez mais, por toda parte. Repita para você mesmo: a luz e o amor divinos estão fluindo de dentro de mim, irradiando lugares e pessoas que estão à minha volta. Estou transbordando luz divina, energia criadora. Eu sou. Eu sou. Abra os olhos. Paz e bênçãos de luz em seu lar. Gratidão. Gratidão.